Boa tarde, quinto ano. Vamos lá para a nossa aula de hoje, que seria referente à aula de terça-feira, tá certo? E aí vocês vão utilizar o livro, página 92. A partir da página 92, nós vamos estudar sobre as artes integradas. E aí, com o tema a arte indígena, certo? Dando início à arte indígena. A arte indígena brasileira, né? Vamos focar na arte dos indígenas brasileiros, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles notaram que os habitantes dessa terra eram bem diferentes, ou seja, eram os índios, né? E por que eles foram chamados de índios? Porque os portugueses tinham intenção de chegar às Índias e quando desembarcaram no nosso país, descobriram aquelas pessoas de pele vermelha, de penas na cabeça, e então passaram a chamar essas pessoas de índios, né? E assim ficou sendo conhecido esse povo chamados de índios. Na época do descobrimento, havia em nosso país cerca de 5 milhões de índios. Hoje esse número ele caiu aproximadamente para 200 mil, mas essa brutal redução numérica não é o único fator a causar espanto nos pesquisadores de hoje, né, de povos indígenas brasileiros. Assusta-se também a verificação da constante e agora já acelerada destruição das culturas que criaram através dos séculos, objetos de grande beleza, ou seja, todo esse legado que foi criado pelo índio, né, pelos indígenas, está sendo destruído. Quando dizemos que um objeto indígena tem qualidade artística, podemos estar pensando de acordo o modo de compreender as coisas próprio da nossa civilização, mas estranhos ao índio. Para ele, o objeto precisa ser mais perfeito na sua execução do que a sua utilidade exigiria, né? Nessa perfeição, para além da finalidade, é que se encontra a noção indígena de beleza. Desse modo, um arco emplumado dos bororós ou escudo dos Dezana podem ser considerados criações artísticas, porque são objetos cuja beleza resulta de sua perfeita realização. Então, algo feito sem a intenção de produzir uma arte, e sim na utilidade daquele objeto. Então, todos os objetos criados pelos indígenas não tinham a intenção de ser uma obra de arte, de se tornar uma obra de arte. Mas, aos olhos de vários pesquisadores e dos povos, dos povos do mundo, né, do nosso país, foi considerado sim uma arte, pois era feita de maneira manual, com materiais utilizados e retirados da natureza e criados e elaborados de forma muito rústica e sem nenhuma intenção de ser uma obra de arte, e sim de servir como utensílio, como objeto, como decoração do corpo, né? Como adereço do corpo. Outro aspecto importante a ressaltar, a arte indígena é a mais representativa das tradições da comunidade em que está inserida do que da personalidade do indivíduo que o faz. É por isso que os estilos da pintura corporal, do trançado e da cerâmica variam significativamente de uma tribo para outra. E aí, diante dessa arte tão interessante, né? E nós podemos observar a construção dos adereços que eles utilizam para usar nos rituais, em festividades, certo?
os cocás utilizados por eles, chamado de arte plumária, né? Utilizando-se penas de animais, das aves, né? E a união desse colorido faz diferença e diferencia também tanto o indivíduo indígena e o seu lugar na tribo, né? Então, o cacique diferencia a criança, o curumim, né? Chamado curumim, o guerreiro. Outro fato interessante, observado pelos colonizadores, foram as pinturas feitas no corpo dos indígenas, né? Essas pinturas, além de expressar a sua arte, tinham significados diferentes. Muito utilizado, muito criativo também a parte de cestarias, né, produzidos pelas mulheres indígenas. Então, uma criatividade em utilizar e manusear de forma tão prática e tão rápida as cestarias. Esses objetos são produzidos com elementos que eles retiram da natureza. Então, nada aí é comprado. Tudo eles retiram da natureza e é tudo produzido manualmente. Os adornos, né, os colares, utilizando sementes, conchas. E aqui, como vocês podem ver, e eu já falei sobre a pintura corporal, né? A pintura corporal, ele diferencia também o indivíduo indígena em sua sociedade, em sua comunidade, e diferencia as mulheres que são casadas das solteiras, diferencia o guerreiro, diferencia também as tribos, né? Então, a pintura de acordo com cada tribo, então cada uma tem o seu padrão a ser seguido. E essa pintura corporal, ela é muito representativa, porque eles utilizam de desenhos, imagens da própria natureza, dos animais, então são representadas, né, de forma em que a natureza está em primeiro lugar. Então é tudo muito representativo e criativo também. Então vocês vão realizar as atividades que estão neste capítulo, na página 94, página 95 e até a página 97, certo?